salve minha família, eu sou o Michael Riz e aí, bora iniciar mais um episódio do programa Nazária e como de costume dando aquele rolê pela periferia e batendo aquele papo Nazária, mostrando os corre que estão gerando Nazária e conhecendo personagens importantes, os cria da Nazária que dão exemplo e faz a diferença nas comunidades. Então cuida, chega junto, vem comigo porque você tá Nazária. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos, eu ainda menor nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Vocês estão ligados que na nossa sociedade a maternidade permeia o sonho de muitas mulheres. Para algumas, ser mãe é uma oportunidade de crescimento, de evolução e de realização própria. Mas para outras pode ser uma experiência de muitos medos, inseguranças e incertezas, principalmente se elas são mães na adolescência e em situação de vulnerabilidade social. E no programa de hoje a gente vai ouvir um especialista na área da saúde pública para entender os impactos da gravidez na adolescência. Então cuida, chega junto e vem comigo bater esse papo Nazária porque hoje é utilidade pública. Salve, salve família, estamos aqui agora diretamente, trocando aquele papo Nazária com a galera do projeto Dignidade e Infância do Pequeno Nazareno. E galera, como a gente já estava conversando, o assunto de hoje é gravidez na adolescência. Eu vou trazer alguns dados aqui para a gente poder se situar melhor na nossa conversa, de alguns estudos, né, como por exemplo do próprio Ministério da Saúde, que foi divulgado em 2020, que disse que naquele ano cerca de 380 mil partos foram de mães com 10 até 19 anos de idade, né? Que correspondeu naquele ano a 14% dos partos que tiveram no nosso território. Ou seja, a gente sabe que é algo que é extremamente recorrente no nosso dia a dia, que a gente vê bastante. E eu quero saber de vocês, se vocês tiveram contato, né? Se vocês chegaram a ver como é que é na vida de vocês, se vocês já viram, ou se vocês já tiveram contato, alguém próximo, alguém familiar, de alguma menina grávida ali no período da adolescência. É um pouco preocupante porque você vê que perde um pouco da infância, né? Tem que ter responsabilidades muito cedo, porque querendo ou não, é uma vida ainda jovem cuidando de outra vida. Eu já tive um caso na escola de uma moça que ela foi, todo o processo da gravidez, ela ia pra escola, né, tendo as suas limitações, às vezes os enjoos e tudo, a professora precisava entender a situação, e depois que ela teve o bebê, precisou passar um período afastada. Não sei se na época já tinha algum projeto, alguma coisa que auxiliasse, né, no estudo em casa ou do tipo, ou algum benefício, mas depois ela retornou e ela retornou a algumas aulas, ela precisava levar o bebê. Eu acho que é uma situação bem complicada e que necessita de um suporte maior nas escolas. Ela ficou grávida na adolescência e foi muito complicado, porque ela não teve nenhuma rede de apoio, tanto da família dela, tanto do governo. Então é uma situação muito estressante, porque quando você é uma vida em formação, você não está estável nem na sua casa, nem, enfim, questão política, estudo, profissional. Você não tem uma base nenhuma, como é que você vai gerar uma vida e criar uma vida, né? Ela engravidou com 16 anos, ela tem 2 filhos agora, e ela parou de estudar. E até agora não voltou e perdeu boa parte do ensino dela e cuidando das crianças. Eu tinha uma amiga minha, ela estudava junto comigo, e acabou engravidando. Ela passou o tempo na escola estudando grávida. Teve uns períodos difíceis dela. A escola que eu estudei deu um certo apoio pra ela, ajudou ela com algumas coisas. Teve o tempo dentro de casa dela, que ela teve que estudar em casa. O núcleo familiar, quando a gente fala de pai e mãe, deveria ser a base maior, né, desse apoio, porque é o ponto que a filha mais está precisando ali, mas não teve. Quem ajudou ela foi os amigos, tanto que na época ela passou no vestibular, ela ia cursar História na UFRJ, e a mãe dela falou, não, você não vai, porque você vai ter que viver pela sua filha agora. Mas a gente também não pode abrir mão da vida da mãe, né? Porque para a filha ter um futuro, a mãe também tem que ter. Eu acredito que o maior problema é acabar deixando a escola e não ter a sua formação completa, não poder continuar a sua vida escolar, né?
que acarreta isso pro resto da vida, porque a mãe muitas vezes não consegue voltar para a escola, não termina o ensino médio, não consegue fazer uma faculdade, arrumar um trabalho bom. A gente fala da realidade do adolescente, no Brasil, ainda mais de origem periférica, a pessoa pensar na própria vida já é difícil, né? Por causa da dificuldade em relação aos estudos, e quando ela tem que pensar na vida dela e na vida que vai vir, eu acho que é impressionante, porque é uma dificuldade muito grande que a pessoa tem. Tem também a questão psicológica durante, mas também se fizer o aborto, tem a questão física, perigosamente falando, e também a questão psicológica, que acaba também com o emocional da pessoa, né? Por mais que a gente enxergue como uma solução, também tem sido problema, ou seja, para evitar todo o problema é necessário urgentemente uma solução que de fato ajude, que é um apoio melhor em questão do governo, da família, as pessoas se conscientizarem, né? Mas o que vocês acham que pode ser feito mais, tanto para evitar a gravidez na adolescência, como também para cuidar melhor dessa mãe ali, né, que está na adolescência e que, enfim, está passando por todos esses processos que a gente vivenciou e que a gente trouxe aqui? Quais seriam as saídas que vocês enxergam assim? De mais conscientização nas escolas, né? E eu acho que além do auxílio, deveria ser implementado, por exemplo, algo especificamente para alimentação, né? O auxílio para a mãe e também a questão da alimentação, porque nesse período é um período que elas mais precisam estar bem fisicamente, psicologicamente falando. Muita gente pensa que a educação sexual é tutorial de como entrar no ato sexual, mas muito pelo contrário, é conscientizar e fazer as pessoas conhecerem o que, até onde é saudável e até onde ultrapassa, porque é lidado como um tabu, né? Mas quantas crianças a gente não vê que são vítimas de abuso e elas não sabem disso, e tendo essa educação elas tomam consciência? Isso eu acredito que seria um dos métodos para preservar, né, para conscientizar antes do ato e depois do ato, quando o feto já está sendo gerado, a mulher já está entrando em trabalho de gestação. Eu acredito que um apoio psicológico é indispensável, principalmente nos primeiros meses, onde a gente tem várias variações hormonais, né? Então a gente tem que saber, as mulheres precisam ter um apoio para lidar com isso, e eu acredito que tendo esse apoio psicológico, tudo realmente que a Giovana falou, questão financeira, uma rede familiar é indispensável, porque a mulher precisa ter a vida dela. Pela vida do filho, ela tem que viver por ele, mas ela tem que viver por ela. Então, acho que uma conscientização da família mesmo, políticas públicas, que leve a gente a esse ponto de vista, eu acho que é indispensável. E a visão de vocês, né? E é isso, minha família. Papo Nazaré diretamente aqui do projeto Dignidade e Infância do Pequeno Nazareno. E você está ligado, né? O Nazaré. Então, sou Tati Andrade, médica pediatra, doutora em saúde coletiva. No Brasil, nós usamos duas classificações de adolescência. Uma da Organização Mundial da Saúde, que é de 10 a 19 anos, e outra do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 12 a 18 anos. Então, gravidez na adolescência para a OMS, o Ministério da Saúde, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é toda gestação que acontece em pessoas com menos de 20 anos. E no caso do Estatuto, em pessoas com menos de 19 anos. 18 anos, 11 meses e 29 dias. Então, temos essas duas classificações utilizadas no Brasil. A gravidez na adolescência, ela tanto traz risco do ponto de vista para a saúde física, saúde emocional, saúde mental, psicológica dessa jovem, dessa menina, como também traz prejuízos sociais, né? Do ponto de vista clínico de saúde, há um risco maior de mortalidade tanto dessa jovem, dessa menina, como do seu bebê, inclusive complicações como eclâmpsia, como anemia, depressão pós-parto. Então, são riscos para essa mãe. E para o bebê também, prematuridade. Apesar do grande desafio que é a gravidez na adolescência, nós temos tido avanços importantes no Brasil, nos vários estados brasileiros. Muitos municípios têm implementado políticas de promoção da saúde do adolescente, inclusive com protagonismo juvenil. Há uma defesa muito grande de que esses adolescentes participem das políticas que lhes dizem respeito, como também as crianças. Então, são conselhos, são grupos, né? Inclusive, nós temos defendido a participação das crianças e adolescentes dentro dos conselhos de direitos, para que eles possam opinar, né? Trazer suas opiniões, né? Trazer suas visões dessas políticas. Ultimamente tem sido realizado, nos últimos anos, a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é um momento importante, apesar de que a gente tem que trabalhar o ano inteiro. São 365 dias por ano em que a gente tem que trabalhar essa proteção da infância e da adolescência, especialmente a prevenção de certas condições, como é o caso da gravidez, especialmente quando é uma gravidez que é fruto de uma violência. Óbvio que nós ainda temos muitas limitações. Não limitação de acesso à informação, acho que nós temos bastante informação, mas limitação do acesso, pelo limite do acesso aos métodos contraceptivos, especialmente aqueles como os métodos injetáveis,
os adesivos, porque tomar o contraceptivo oral ainda é uma dificuldade, especialmente para pessoas com baixa escolaridade, né? E, além do que também, o uso do preservativo é fundamental, porque além da gravidez, previne também as infecções sexualmente transmissíveis e o HIV, mas às vezes é difícil a negociação. Então a gente tem que encarar todos esses desafios para termos uma política mais efetiva. Eu quero falar da parceria entre a unidade de saúde, a escola e a família. É fundamental, né? A escola precisa fazer o seu trabalho de informar sobre como é que acontece uma gravidez, quais são as formas de evitar essa gravidez, quais são as consequências dessa gravidez, facilitar para uma menina que é mãe, para que ela possa continuar estudando, não abandone a escola. E o acesso aos métodos, inclusive, como eu dizia, os métodos que são de mais longa duração, para que essa menina possa ter mais tranquilidade, lembrando sempre o acesso ao preservativo. Existem vários estudos, existe evidência científica mostrando que, independente da informação, os adolescentes possivelmente vão começar a atividade sexual. Se tiver a informação, vai começar de forma protegida, que é isso que nós queremos, evitar a gravidez, evitar a infecção sexualmente transmissível. Agora, também é importante que seja orientado as consequências. Uma relação sexual tem consequências. Pode ter uma gravidez, pode ter uma IST. Então, a informação tem que ser trazida da forma mais natural possível, assim como o acesso aos meios. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a problemática da gravidez na adolescência, acesse o site do Ministério da Saúde através do link mds.gov.br e conheça os indicadores sociais, as campanhas de prevenção e as políticas de atenção do governo brasileiro. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, a gravidez na adolescência é um fenômeno que pode impactar diretamente a autoestima e a saúde das jovens mães, trazendo consequências como frustrações, medos, inseguranças, silenciamento e invalidações de seus sentimentos. E, óbvio, também colocando em risco a vida delas e de cada um de seus recém-nascidos. E para garantir o bem-estar dessas jovens mães e adolescentes, principalmente daquelas que são vítimas de exploração e abuso sexual, várias organizações e associações comunitárias oferecem apoio, atendimento e, assim, acolhimento. Então cuida, bora ver se corre gerando nas áreas. Cardoso. Eu sou assistente social do Lar Santa Mônica, que é uma casa-lar. O que é uma casa-lar? É um acolhimento que recebe crianças de 7 a adolescentes de 17 anos, né? Vítimas de violência e de negligência. O Lar Santa Mônica nasceu através de uma demanda lá na Barra do Ceará, que tinha muitas meninas e adolescentes vítimas de violências, vítimas de abuso e exploração sexual, porque a área era cheia de motéis na época. E aí sentiu a necessidade de criar um equipamento que desse suporte, desse apoio, tirasse essas meninas desses locais. O que é que a gente quer? Que essas adolescentes sejam reinseridas à família. Para isso acontecer, a gente trabalha de forma multidisciplinar, para garantir os direitos sociais, como educação, como saúde, como lazer, como cultura. Tem arte, tem lazer aos finais de semana, tem reforço escolar através da pedagogia. Aos fins de semana elas participam de yoga, karatê, de esporte, de capoeira e balé. A gente trabalha aqui com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, pedagoga e psicóloga. A gente trabalha essas crianças e adolescentes de forma a elas serem reinseridas à família sem ter perdido nenhum direito nesse tempo que elas estavam acolhidas, não é? O nosso objetivo é que todas as meninas que se encontram acolhidas retornem para suas famílias, certo? Com todos os seus direitos garantidos no tempo que tiveram aqui, de saúde, educação, lazer, esporte e cultura. A gente recebe essas crianças de 7 a adolescentes de 17 anos aqui em situação de violência, negligência, abuso ou exploração sexual, e aí para prevenir um risco maior, se essas crianças não fossem retiradas nesse momento de suas famílias, né?
como a gravidez na adolescência, que é um assunto de saúde pública tão sério. E aqui no acolhimento elas são tratadas, trabalhadas essa temática justamente para, quando retornarem para suas casas, já ter uma visão de como isso pode impactar na sua vida no futuro, que uma gravidez vai interromper um sonho naquele momento, né? Então, o acolhimento trabalha isso quando essas crianças estão acolhidas e adolescentes. Se você deseja obter mais informações sobre os projetos do Lar Santa Mônica, acesse o site da entidade no link larsantamonica.org.br ou acesse o perfil oficial da entidade no Instagram, @LarSantaMônica. Embora os direitos sexuais de adolescentes precisem ser respeitados e orientados quanto a prevenções, no Brasil e no mundo inteiro ainda tem diversas meninas que são submetidas a casamentos forçados ou que acabam enxergando no casamento uma forma de fugir das vulnerabilidades familiares. E isso são fatos que acabam contribuindo para os altos índices de gravidez na adolescência. E assim, várias mulheres e organizações do mundo todo lutam pelo direito à vida e dos corpos de várias mulheres. E uma delas é a ativista Lisidória Mendes, uma mulher negra, africana, da periferia de Guiné-Bissau, que há anos vem lutando contra o casamento forçado e pelo direito das mulheres jovens adolescentes. Se liga aí porque essa é uma verdadeira cria das áreas. No cenário brasileiro, a gravidez na adolescência tem sido uma preocupação constante. Os dados indicam que, apesar da diminuição nos números, os índices de gravidez na adolescência ainda são altos no Brasil. A dura realidade impacta não apenas a saúde das adolescentes, mas também o acesso à educação e às oportunidades profissionais. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, divulgado em 2020, naquele ano, cerca de 380 mil partos foram de mães com até 19 anos de idade, o que correspondeu a 14% de todos os nascimentos no Brasil. Estima-se que a cada hora ocorram 44 nascimentos de bebê cujas mães têm entre 10 e 19 anos. Diversos fatores contribuem para a incidência de gravidez na adolescência no Brasil. O início precoce da vida sexual, a falta de educação sexual adequada, a influência de fatores socioeconômicos e os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, a preocupação com a gravidez na adolescência levou à implementação de diversas políticas públicas e iniciativas ao longo dos anos. Em 2019 foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar informações e conscientizar a população sobre as medidas preventivas e educativas. Diante desse cenário, várias mulheres e instituições no mundo todo lutam pela liberdade da vida e dos corpos das mulheres e pela defesa dos direitos de jovens adolescentes. Uma delas é Lisidória Mendes. Licenciada em língua portuguesa, é escritora, professora, ex-membro do Parlamento Nacional Infantil da Guiné-Bissau, embaixadora da paz e, em particular, coordenadora de um programa de empoderamento de meninas chamado Girls Out Loud. Nascida em 1997 em Canchungo, região de Cacheu, em Guiné-Bissau, ela iniciou sua trajetória muito cedo, envolvendo-se com iniciativas que promovem a participação cívica dos jovens e em defesa dos direitos das mulheres, tornando-se assim um nome importante dentro do movimento, e ganhou popularidade como ativista social da prevenção da gravidez precoce. Após concluir a graduação, Lisidória assumiu posições de liderança. Atuou como presidente do Parlamento Infantil do setor de Canchungo e foi a primeira secretária da Mesa do Parlamento Nacional Infantil de Guiné-Bissau. Essa experiência inicial na esfera política e social a motivou a criar e coordenar projetos, como Girls Out Loud, que ofereceu um espaço seguro para meninas discutirem temas como métodos contraceptivos, violência doméstica e casamento precoce ou forçado.
Em 2020, Lisidória foi uma das vencedoras entre 2.650 jovens do concurso do Banco Mundial, que visa capacitar mulheres e meninas africanas para acabar com o casamento infantil e a gravidez precoce. No mesmo ano, ela foi eleita uma das 100 jovens mais influentes da comunidade dos países da língua portuguesa. Os trabalhos para defender os direitos de mulheres, adolescentes e jovens no mundo todo garantiu a Lisidória em 2022 o segundo lugar no concurso internacional Embaixadores da Paz. Então, muito obrigado, Lisidória Mendes, uma real cria da Zária. Muito obrigado pela sua trajetória rica e marcada por um compromisso de ser voz, proteger e acolher a todas as mulheres. Então é isso, minha família. O Nazária de hoje vai se despedindo, mas se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial e o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Minha família, o programa Nazária de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre gravidez na adolescência. A gente se despede deixando uma mensagem de força e de acolhimento para jovens mães através da música Fé, da Isa, que diz assim: quem me conhece sabe o que passei e o que vivi, o tanto que ralei para chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos, eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. Um abraço a todos e até semana que vem. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos, eu ainda menor, nunca sonhei pequeno.